Então aqui a gente vai agora ver como que a gente pode usar esses blocos de texto aqui, ou melhor, esses blocos aqui, certo? A gente vai ver esse aqui, lente, certo? Esse aqui, se é vazio ou não. A gente vai vir e ver também esse aqui, esse trim, e esse upcase, e também temos o downcase, certo? A gente vai ver para que servem esses blocos. Se der tempo a gente vai ver aqui os outros blocos também. Bem, se você não me conhece, eu sou o David e hoje a gente vai ver essa aula aí usando a plataforma Codular para criar os nossos aplicativos. E se você precisa aí de dinheiro para financiar o seu aplicativo, eu estou deixando na descrição desse vídeo o curso Aplicativo Delivery. Esse curso eu deixo o passo a passo para você criar o seu próprio aplicativo Delivery, junto com o código fonte pronto. Então, nessa semana mesmo você já pode vender o seu primeiro aplicativo. Agora sim, vamos para as aulas. Certo? Então, para começar, eu coloquei aqui um text box, que você pode pegar ele daqui, na interface do usuário, e arrastar ele aqui para baixo, certo? Tá aqui, é só achar, text box. E aqui uma coisa interessante, só que eu gostaria de mostrar para vocês, desse componente, é que esse hint aqui é o que aparece atrás dele, tá? É o que vai aparecer aqui dentro. Se você tirar aqui, ele vai ficar vazio. O que você colocar nesse hint aqui, ele vai aparecer aqui dentro. Você pode colocar, por exemplo, telefone, alguma coisa que daí quando a pessoa começa a digitar, ele some. Entenderam? Então, aqui a gente vai colocar esse text box para a gente poder comparar algumas coisas. A gente vai vir aqui nos blocos e a gente vai primeiro usar este daqui, que é o tamanho, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de como vocês podem usar isso. Por exemplo, no caso de verificação de CPF, certo? Vocês querem ver se o cliente digitou o CPF certo ali no nosso bloco de texto. Então, como que a gente poderia fazer? Aqui é o nosso botão, que se encontra lá embaixo, que é o botão executar. Então, a gente vai comparar. A gente pega um bloco de lógica no if e a gente vai comparar aqui o tamanho. Deixa eu só reduzir o volume do sistema aqui. E aí a gente vai comparar o tamanho do bloco. Então, se o tamanho... esse aqui seria o tamanho. Tamanho do quê? Tamanho de caracteres que a pessoa colocar aqui dentro. Por exemplo, a palavra texto tem 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, ok? Então, aqui, no nosso caso, a gente vai comparar o tamanho do nosso caractere. Mas do quê? Do nosso text box. Deixa eu só ver se é 1 ou 2 aqui. Parece que tem mais outro, tem outro aqui dentro. Tem outro que eu tinha colocado já. Deixa eu deletar ele aqui. Vamos lá de novo, então. É o 2. Então, o que a pessoa colocou aqui dentro, que vai vir aqui no text. A gente vem aqui em text. Aqui, ó. Tá vendo? E a gente coloca aqui no bloco. E a gente vai comparar se tem 11 caracteres, que é a quantidade de números que um CPF tem. E a gente coloca aqui 11, certo? Então, a gente colocaria assim, se for 11 caracteres, aí você passa para a próxima tarefa aqui dentro, certo? Se caso não tiver, a gente poderia colocar um else aqui e colocar aí um notifier, colocar aqui uma mensagem, certo? Se fosse, né, o caso, e colocar aqui no notícia, a gente pega o nosso bloquinho de texto e escreve aqui dentro o que você quer que mostre para a pessoa. Por exemplo, o número de CPF está incorreto, ou CPF é incorreto, alguma coisa assim. Então, esse bloco aqui, ele vai medir quantos números tem ali dentro, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui para nós, para você ver como é que vai ficar. E aqui, só para mostrar para vocês também, que tem essa opção aqui, ó, que é o tipo... Deixa eu ver se é fonte aqui. Não, é o tipo dele. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. O tipo de texto, se é data, número, password, alguma coisa assim. Eu vou botar número, tem e-mail, tem nome também, certo? Password. Então, eu vou colocar aqui como número, que aí a pessoa, quando ela clicar aqui, vai automaticamente vir aquele teclado de número para a pessoa digitar, certo? Vou mostrar um exemplo para vocês como fica agora, dessa maneira que a gente fez agora aqui. A gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 números. Então, se eu clicar aqui em executar, vai dar CPF incorreto, porque não tem os 11 números que o nosso CPF tem, que a gente está comparando lá. Se eu colocar mais 2 números aqui e clicar em executar, então já vai dar CPF OK, certo? E qualquer coisa que a gente colocasse aqui nos nossos blocos, por exemplo, se a gente quer executar um procedimento ali dentro,
Então, a gente só cria um procedimento e chama o nosso procedimento, certo? Então, quando tiver certo o nosso CPF, ele vai executar um procedimento, certo? Por exemplo, abrir uma conta, dá para fazer várias coisas aí que a gente pode usar esse bloco, ok? Então, aqui a gente vai usar agora outro bloco, testar esse aqui, empty ou vazio. Como que a gente usa esse bloco aí? Então, ele vai verificar, se a gente colocar aqui no bloco if diretamente, ele vai verificar se alguma coisa é vazio, entende? Se algum campo de texto é vazio. Por exemplo, a gente quer verificar se o nosso text box é vazio ou não. A gente vem aqui, se o usuário não botar nada, não digitar nada aqui dentro, aí clicar em executar, a gente não pode executar a tarefa, porque não tem nada, né? Não pode verificar. Então, a gente coloca isso aqui. Então, se o nosso texto for vazio, aí ele vai executar a tarefa que está aqui dentro, certo? Que seria essa daqui mesmo, né? Se ele for vazio, na verdade, tem que trocar aqui as tarefas. CPF incorreto. E se ele não for vazio, então ele vai executar essa daqui, CPF correto, certo? Vou mostrar como que fica para vocês agora. Então aqui a gente está com o nosso aplicativo. Aqui se eu colocar número, botar executar, então vai dar que o CPF está correto, certo? Porque tem um texto ali dentro. Agora, se eu deixar sem nada e clicar em executar, vai dar que o CPF está incorreto, ok? Ele está executando os blocos lá certinho. Agora, o bloco que a gente vai usar é esse aqui, esse tem aqui, certo? Se você está achando que eu pulei esse aqui, lembre-se de que eu botei já na outra aula, certo? Sobre esses blocos aí, o join também e aquele primeiro bloco de texto lá em cima. Tá na primeira aula, então volta uma aula aí que você vai ver. Esse trim aqui, ele elimina espaços, certo? Se eu quiser um texto completo, sem espaços, então a gente pode usar esse bloco aqui. Aí a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai setar o nosso texto, para mostrar para vocês como funciona. Nosso texto text, certo? Aí usar esse trim aqui, e aí a gente vai colocar um texto aqui no nosso text box. Vamos botar aqui text box, texto. Certo? Então, a gente vai colocar um texto aqui nessa caixinha e esse texto vai ser retirado dos espaços e colocado aqui dentro, certo? Serve, por exemplo, naquele caso do CPF, se a pessoa coloca aí o CPF com espaços no meio, você pode usar esse trim aqui e então retirar os espaços. O próximo bloco que a gente vai ver é esse aqui, esse upcase, certo? E tem também o downcase. Mas a gente já vai acabar vendo outro bloco também, que é esse aqui, contém texto e a peça, certo? Por que a gente vai ver? Porque vai ser necessário para mostrar para vocês qual que é a importância de se usar esse upcase ou downcase, ok? Então, primeiro a gente vai mostrar uma situação somente usando esse bloco. Então, a gente vai procurar uma peça dentro de um texto, certo? Qual que vai ser a nossa peça? A nossa peça vai ser o que a gente escrever dentro do nosso text box. A gente vem em text box, texto. Essa vai ser a nossa peça. O nosso texto que a gente vai procurar vai ser o nosso título. Tá vendo que eu mudei aqui? Tá David e Codular. Então, a gente vai pegar o nosso título, nosso text do nosso título. Ok? Então, se tiver isso aqui dentro, a gente vai setar o nosso texto. Peguei o bloco errado. O nosso texto, text, para o nosso text box, o que a gente escreveu aqui dentro. Caso não tenha aqui dentro, a gente vai só colocar o notifier aí, com uma notificação aqui de alerta, tá? Eu vou colocar aqui e eu já vou mostrar para vocês como fica. Agora sim, mostrando para vocês aqui, se eu colocar apenas o meu nome aqui, David, executar, tá vendo? Ó, não encontrado, certo? Por quê? Porque o meu nome aqui está com letra minúscula e aqui está com letra maiúscula. Então, como que a gente vai resolver esse problema? A gente pode usar esse bloco aqui, upcase, e vamos colocar esse upcase nas duas situações. A gente vai transformar a nossa peça em upcase, certo? E vai transformar também o nosso título em upcase, para daí comparar. Quer ver como vai dar a diferença agora? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai colocar aqui David com letra minúscula mesmo, e a gente clica em executar e já vai aparecer aqui embaixo, ó,
Por quê? Porque na hora que ele vai executar, ele vai colocar os dois, todos eles com letra maiúscula, nesse uppercase aqui. A gente poderia botar downpercase também. O que ele faz? Ele transforma em letra maiúscula e aí vai comparar com o nosso título, certo? Isso aqui serve para, por exemplo, se você quer fazer uma busca numa lista, num banco de dados, alguma coisa assim. Então, você transforma em uppercase para que não dê esse problema da pessoa colocar com letra minúscula e daí não achar porque lá na lista está com letra maiúscula. Ou a pessoa coloca com letra maiúscula ao início e lá na lista está tudo com letra minúscula. Então, você consegue corrigir esse erro. Então por hoje é só, pessoal. Deixa teu like aí, se inscreve no nosso canal caso você não é inscrito e logo logo eu largo outro vídeo falando aí sobre o resto dos blocos de texto, como que a gente pode usar. Até lá!